Olá, meus queridos, paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas estamos de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Pão da Vida São Paulo. A nossa lição de hoje é a lição de número 6. Lição de número 6 do dia 11 de maio de 2025 e o tema é hamartiologia. Pastor, o que significa esta palavra? A palavra hamartios ou hamartos significa pecado e literalmente é errar o alvo. E a palavra hamartiologia, eu já expliquei para você que toda palavra terminada em logia tem algo a ver com estudo, com tratado, pesquisa. Hamartiologia, portanto, é o estudo do pecado. É a doutrina do pecado. O texto áureo que nós temos na nossa aula de hoje é Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Este versículo ele está falando da universalidade, da globalização do pecado, que passou hereditariamente a todos os homens. Verdade prática. O pecado é muito mais que um erro moral. É um desequilíbrio que provoca a morte espiritual. Exatamente. A verdade prática é a essência do que nós vamos estudar aqui e que vai lhe mostrar realmente o que significa pecado à luz da Bíblia e qual a forma que a Bíblia nos mostra que podemos viver uma vida vitoriosa. Está aqui as leituras diárias. A leitura bíblica em classe está em Romanos 5:12 a 15. E a nossa introdução diz assim: o pecado é uma realidade universal, ou seja, afeta todos nós, toda a humanidade. Em nosso mundo, muitas vezes, o pecado é minimizado, relativizado, mas à luz da palavra de Deus, o pecado é algo muito sério, tem consequências eternas. Hamartiologia é a doutrina do pecado, a disciplina bíblica que estuda o pecado. Nos ajuda a entender o pecado sobre a perspectiva bíblica, revelando seu impacto no relacionamento com Deus e sua distorção na natureza humana. Vamos estudar então o que é o pecado. Em primeiro lugar, pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João 3:4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Todo ato pecaminoso é uma desobediência a algum princípio, a algum mandamento de Deus para a nossa vida. Portanto, nós podemos entender aqui que o pecado é essencialmente uma quebra de fidelidade, uma quebra de obediência, né? É uma quebra de obediência. Então, nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver que toda espécie de pecado é sim a quebra de um mandamento, a desobediência ao propósito de Deus para as nossas vidas. Segundo lugar, o pecado é saber o que é certo e não fazer. Tiago 4:17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É uma transgressão porque você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Isso é pecado. Por mais insignificante que seja, você sabe que precisa fazer algum bem, alguma generosidade, alguma atitude em relação, precisa ser feito. Você não faz, você está pecando. Terceiro lugar, o pecado é tudo que não procede da fé. Romanos 14:23, tudo que não é de fé é pecado. Ou seja, tudo aquilo que não condiz com a nossa fé, que não condiz com a nossa fidelidade a Deus, é pecado. Tudo aquilo que vem para
corromper a nossa fé, que vem para destruir a nossa fé, é pecado. Nós precisamos evitar. E aqui nós aprendemos, irmãos, que muita coisa que nós julgamos não ser pecado, acaba se tornando pecado. Coisas que naturalmente nós não consideramos pecado, mas devido à prática e às circunstâncias se torna pecado. Você ficar em casa deitado, descansando, tomando suco de limão, isso não é pecado. Mas se há reunião, se há uma responsabilidade, se há alguma coisa para ser feito e você não faz, você está pecando. Você está pecando. Ler a Bíblia não é pecado, mas se você ler a Bíblia para simplesmente condenar os outros, pegar versículos fora do contexto para julgar os outros, você está pecando. O apóstolo Tiago diz na sua epístola que você ora e não recebe porque orais mal. Vocês oram, jejuam para dar acusações uns aos outros, para dar punhaladas, para dar murros uns nos outros. Então, até a oração pode se tornar pecaminosa se a motivação, se o foco dessa oração for vaidade, arrogância, presunção. Então veja que tudo que não é de fé e não é fidelidade ao princípio de Deus se torna pecado. A origem do pecado no mundo. O pecado entrou no mundo por meio da desobediência de Adão e Eva, que cederam à tentação de Satanás no jardim do Éden. O princípio do pecado na humanidade foi através de Adão, pela sedução de Eva para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Tá? Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, muitos estudiosos dizem que ela era apenas uma figura poética para dizer ao ser humano que ele precisa aprender com Deus o que é o bem e o que é o mal. Não pegar atalhos, mas Adão preferiu pegar o atalho e ter suas próprias experiências do bem e do mal. Isso quebrou a fidelidade a Deus. Deus fez Adão e Eva sem pecado. Porém, eles eram seres humanos limitados, falíveis, porque eles não são Deus. Eles não têm perfeição absoluta. Eles são seres humanos, E por causa da tentação, da sedução de Satanás, ele veio a pecar. Interessante dizer a você, meus irmãos, olha, que o pecado, ele já existia na pessoa de Satanás, O pecado já existia na pessoa de Satanás. Nós vamos estudar mais na frente a doutrina sobre os demônios. E aí você vai ver que realmente o pecado veio a existir pela primeira vez no universo, não foi em Adão, foi em Satanás. Tal é que ele está aqui no Jardim do Éden, já tentando a Adão e Eva para derrubá-los. Então o pecado já existia na pessoa de Satanás. Foi dado a Adão para que eles pudessem se afastar da presença de Deus. A escolha deles, a escolha de Adão e Eva, teve um impacto profundo, afetando toda a humanidade. Por um homem entrou o pecado no mundo. Veja o que é o poder do pecado. Por causa do pecado de Adão, isso passa toda a humanidade. Essa transferência do pecado, ela é espiritual, ela é representativa e dá-se a entender que ela também é genética.
ela é também genética. É uma discussão muito comum nas salas de instituto bíblico, faculdades e escolas teológicas, né? A transmissão do pecado. Como que o pecado passa de pessoa para pessoa? Passa de forma espiritual, né? Passa de forma espiritual, mas passa de forma também representativa. Porque a humanidade não pecou quando Eva comeu do fruto. A humanidade pecou, passou para debaixo da desobediência quando o homem pecou, porque há uma representatividade no homem de sacerdote. Ele poderia ter provido a recuperação, a remissão do pecado de Eva, mas ele preferiu cair juntamente com ela. E o pecado parece ter, sim, uma transmissão genética também. Por que a gente acredita que o pecado tem uma transmissão genética também? Porque Jesus foi gerado pelo Pai, mas teve participação nos elementos genéticos de Maria. Seu corpo era real, o seu corpo era natural, mas Jesus não tinha pecado, porque Adão não participara da formação, da gestação daquela criança, né? Então, dá-se a entender que o pecado é também transmitido pela semente do homem. Se fosse possível, né, criar uma vida apenas da parte feminina hoje, será que seria possível essa pessoa não ter pecado? Não, porque a própria mulher foi gerada de um homem, né? De um homem. Não tem como, a semente da mulher, toda a semente da humanidade já está comprometida por causa da representatividade de Adão. E essa representatividade, ela é descrita e estudada pelo apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios, deixa eu colocar aqui, ó, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, né? 1 Coríntios, capítulo 15, fala do último Adão. Quem é esse último Adão? É Jesus. E esse Adão fala de representatividade, da humanidade, né? De levar o homem à comunhão com Deus, Então, é Jesus representando a humanidade e redimindo, restaurando. Assim como Adão lançou todos debaixo da desobediência, Jesus leva os homens para uma nova gestação espiritual pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. Aqui, ó, dizemos que desde então todos os seres humanos nascem com uma natureza pecaminosa herdada de Adão. Essa natureza pecaminosa é exatamente a inclinação, a tendência, os desejos, uma natureza comprometida pela presença do pecado. Então não há como escapar. Mesmo que o homem parasse de pecar nesse momento, mas já está nele. Não é uma questão apenas do que ele faz, é uma questão de quem ele é. Ele é pecador e por isso precisa desesperadamente de salvação. É muito interessante estudar isso. A origem do pecado no mundo, na terra, veio através de Adão e Eva. O pecado se originou no universo em um anjo que caiu. Nós vamos estudar mais na frente, na nossa lição sobre demonologia, tá bom? O pecado e suas consequências. O pecado traz separação de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado é uma quebra da comunhão
com Deus e o ser humano. Por isso, Romanos 3:23 diz: todos estão destituídos da glória de Deus, destituídos da presença de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, foi necessário que eles fossem expulsos do jardim para não contaminar a presença de Deus, o jardim do Éden. Então eles foram expulsos. Essa expulsão é um afastamento, é uma separação, é um desligamento da presença de Deus, que é o que o pecado faz. Observe aqui a profundidade das consequências do pecado. Ao pecar, nos afastamos, nos distanciamos da presença de Deus. O pecado resulta em morte espiritual, E sem Cristo leva à morte eterna. O salário do pecado é a morte. Deixa eu lhe explicar aqui bem o que significa morte. A palavra morte, no grego, vem da expressão da palavra thanatos, ou thanatos, E essa palavra significa separação, distanciamento, Distanciamento, desligamento. É ser separado. A morte física é a separação da parte espiritual da parte carnal. Quando a alma sai do corpo, há uma morte, separação do espiritual do físico, A morte espiritual é a separação do homem de Deus através do pecado. Mas existe também a morte eterna, que é a separação definitiva e absoluta do ser humano de Deus. Eu vou até escrever isso aqui para você. Veja, a morte física, deixa eu puxar aqui para baixo essa câmera, ela está fugindo aqui de mim, peraí. Glória a Deus. Veja, a morte física é a separação do espiritual do carnal, ok? A morte espiritual é a separação do homem de Cristo, do seu Salvador. E a morte eterna é a separação definitiva do homem e Deus. Aí ele é lançado no fogo eterno, São os 3 tipos que a Bíblia fala de morte, como separação, ok? Vamos aqui, olha, no 3. Morte o pecado também traz destruição física e emocional, afetando nossas relações, nossa paz interior e nossa sociedade. Gênesis 3:19, Gênesis 6:5, fala dessa destruição de relações, destruição de paz interior, Adão começa a sentir vergonha de Eva sentir vergonha de Adão, e eles se esconderem de Deus, se afastando de Deus, traz essa destruição de relações espirituais, destrói a paz interior, porque Adão começou a ter medo do próprio Deus, Começou a se sentir inseguro na presença de Deus, e a própria sociedade, em Gênesis 6:5, toda a sociedade antes do dilúvio estava comprometida pela presença do pecado. Então o pecado, a gente volta lá para a nossa verdade prática e vê, olha, é muito mais do que um erro moral. É um desequilíbrio que provoca a morte espiritual. O pecado é um desequilíbrio social, é um desequilíbrio do comportamento, é um desequilíbrio da personalidade e é um desequilíbrio da espiritualidade do homem. O homem passa a adorar coisas absurdas, o homem passa a crer em coisas totalmente contrárias àquilo que a Bíblia Sagrada revela.
Tudo isso por causa da influência do pecado no ser humano. Em quarto lugar, a gente precisa estudar isso aqui. A graça de Deus e a redenção de Cristo são os remédios para o pecado. Embora o pecado tenha consequências graves, Deus oferece perdão e reconciliação por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus, somos perdoados, somos purificados. 1 João capítulo 1, versículo 9, se não me falha a memória, vai dizer que ele não só nos purifica do pecado, mas ele nos limpa de toda injustiça. Então a graça de Deus não só nos perdoa, nos purifica, tira toda condenação, tira toda culpa, tira toda vergonha, tira todo o opróbrio, que é vergonha, que é humilhação do pecado nas nossas vidas. É por isso que quando um crente entrega de verdade a sua vida a Jesus, ele esquece do seu passado. O passado não o envergonha, não o condena mais, não pesa mais nas suas costas, porque a graça de Cristo tira todo esse peso, toda essa condenação. A morte de Jesus foi o sacrifício perfeito para o perdão dos nossos pecados. Hebreus 7:25 diz que ele pode salvar perfeitamente todos aqueles que se chegam a Deus e vivem para interceder por eles. Então, a morte, o sacrifício de Jesus foi perfeito para salvar, redimir o homem dos seus pecados. Aí 1 João 1:9 diz que quando confessamos nossos pecados e nos arrependemos, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, né? De toda a injustiça. Amém? Confessou, se arrependeu. Meu Deus, tem misericórdia. A graça de Deus cancela toda condenação desse pecado praticado. Viver em vitória sobre o pecado. Em Cristo, podemos viver vitoriosamente sobre o pecado. Ele nos libertou da condenação do pecado e nos deu o poder do Espírito Santo, né? Ora, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. E o Espírito Santo habitando no crente dá a ele condições dele dizer não às tentações, não ao pecado e viver uma vida de vitória. Claro que não é perfeição, você pode pecar, você pode cair, não vigiou, não se precaviu, cometeu algo que entristeceu o coração de Deus, mas pedindo perdão, reconhecendo o erro, é cancelado imediatamente. A tentação não é algo inevitável, não é inevitável. Deus sempre nos dá uma escapatória para resistir ao pecado. Não somos tentados acima do que possamos suportar. Toda tentação é suportável. Toda tentação você pode se livrar dela. É possível, né? Como cristãos, somos chamados a viver de maneira santa, buscando a santificação diária e a transformação da nossa mente para a vontade de Deus. Hebreus 12:14 diz que a santificação é o propósito de Deus para as nossas vidas. Portanto, dia após dia, o cristão precisa estar amadurecendo seus sentimentos, controlando os seus desejos, vivendo uma vida santa para agradar o nosso Deus, o coração do nosso Salvador. O pecado é uma realidade em nossas vidas, mas não precisamos viver aprisionados a ele. Jesus Cristo é a resposta para a nossa falha, oferecendo perdão, graça e poder para vencermos a todo o pecado.
Que Deus abençoe a sua vida, que essa lição traga entendimento a você e possa te incentivar a viver uma vida santa e abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de deixar a frase dessa semana da nossa escola, e a frase vai ser essa: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.